Como tá no Facebook, sabe? Aqui, né? Isso aqui, não. Tem, né? Vou entrar aqui. Tá. Isso aí. O evento dele. Aí, porque ele já saiu. Tá podendo vídeo. Ele já saiu, tá podendo vídeo. E aí, galera? Sempre que o senhor quiser comentar, então o senhor tem aqui, ó. Tipo aqui. Dá um nome de pessoas que tem. Neide. Então escreve Neide. Ixi. E. E. Ó, tá aparecendo isso. Agora você manda. Já compartilha com ela. Ela já vai ver lá e vai conseguir abrir. Lúcia. Aí você vai colocar aí. Vou escrever o nome da Lúcia. Batalha espiritual. Certinho. Seguiu, tá tudo certo. Isso. Estou dentro falando. Sim, Deus. Tá bom? E vocês, porque vocês vão compartilhar, eu vou entrar, tá bom? Uhum. Pegar umas bracas. Você vira umas bracas. Para o. Dá umas bracas para um monte. É, não, meus irmãos, a paz do Senhor, a boa noite a todos. É com muita alegria que nesta noite, uma vez mais, nós nos reunimos para estar junto com os irmãos nessa live. Programa Avante Umas Braque. Os irmãos podem estar entrando aí, nos ajudando a compartilhar esse vídeo, divulgando, né? A qual nós estamos aí mais um dia, né? Para estar junto com vocês, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, nessa noite, meus irmãos, como já disse, com muita alegria, nós entramos
nessa live da Umas Braque, Avante Umas Braque, para nós estarmos dando sequência num assunto que ficou muito com a gente, né? Que é a batalha espiritual, né? Batalha espiritual. E hoje Deus deu a graça de estar mais um, né? Um irmão de peso junto com a gente, né, Rodrigo? Para estar compartilhando isso, né? Isso vai ser muito bom. Nosso irmão Washington Dante, né? O Washington lá de Jaú, ele já entrou ali, né? Dando a paz do Senhor. Mostro, paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Mostro, você que entrou aí, tá dando para ouvir nossa voz aí? Tá tudo certinho? O som tá saindo legal? Tá tudo certo? Se você ouviu aí, você dá um feedback para gente aí, tá? Tá bom? Então, desde já quero cumprimentar todos uma vez mais na paz do Senhor. Também quero cumprimentar o nosso irmão Diácono Rodrigo, meu líder da Umas Braque aqui, né, da nossa igreja Vila Antártica. Rodrigo, paz do Senhor, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, Deus, presbítero Clóvis, a toda a Irmandade que está nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui falando um pouco mais sobre batalha espiritual. E vai ser bênção nossa. Glória a Deus. Também quero já cumprimentar o nosso irmão presbítero Clóvis, né, que está aqui nos auxiliando nessa noite, para a glória de Deus. Clóvis, paz do Senhor, irmão Clóvis. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Rodrigo, Edilson, né? Hoje eu estou aqui com o meu vice-líder regional, né? O Edilson, e o meu líder local, Rodrigo, né? E ele sabe que eu que sou de peso, né? Mas o peso, eu que tô com o peso aqui, ó. As bênçãos, graças a Deus. Tamo Glória a junto aí. Deus. Graças a Deus também quero cumprimentar, né, o nosso líder regional, né, pastor Fabiano, que entrou ali já dando uma paz. Paz do Senhor, Fabiano. Fabiano, você que está nos ouvindo aí, tá bom o som, Fabiano? Tá saindo legal para você aí? Nos dá um retorno aí também, tá? Fala conosco aí, está tudo bem, está tudo certo, tá bom? Aí você nos avisa aí, tá bom? Graças a Deus, então, irmãos, por essa noite, nossos irmãos aqui já estão compartilhando, né? Já estão convidando pessoas e, irmãos, hoje Deus tem uma palavra assim poderosa para as nossas vidas, poderosa, poderosa. E assim eu quero chamar os irmãos, né, para que possa nos ajudar a compartilhar esta palavra, compartilhar essa live, né, também com todos, né, em nome de Jesus, né? Isso, o Fabiano falou lá que o som tá bom. O som tá bom, né, Fabiano? A imagem também tá boa, Fabiano? Deu uma piscada aqui, deu uma sumida, mas eu acho que agora já estabilizou, né? Tá tudo certo, né? Eu acho que é isso, tá bom? Então, como eu estava dizendo, tem uma palavra poderosa para nossas vidas, né? É essa batalha espiritual. E hoje, batalha espiritual, todos nós enfrentamos, né? Então, assim, antes de nós começarmos, né? Eu quero convidar os irmãos aí para poder aí já estar compartilhando, né? Chamando os irmãos aí para que possa tá junto com a gente. Acho que deu uma caída aqui. Deixa eu dar uma averiguada exata. O Fabiano falou aqui. Isso, boa. Tá tudo certo, Fabiano? Tá tudo certo aí? O som tá saindo legal aí? O som está bom? Isso. Convide, irmãos, convide os irmãos. Mande convite, chame, que já nós vamos estar entrando aí nessa linha de raciocínio aonde Deus assim tem algo fortíssimo com a gente, né? Fortíssimo. Isso. Nossa irmã de Virgens também já entrou ali, já está curtindo a página.
Isso, olha lá. Pastor Eliasibe, nosso pastor local aqui, né? Abençoado. Já entrou lá e tá dizendo, né? Paz do Senhor, tá cumprimentando, pastor, paz do Senhor, Deus abençoe, Pastor, tá? boa noite. Isso, tá aqui o Clóvis também cumprimentando o senhor, Rodrigo também. Som e imagem tá top. Pastor, obrigado aí pelo feedback, obrigado aí, Fabiano também por ter falado com a gente aí, tá? Então compartilhe, irmãos, compartilhe, chame mais gente, chama o papai, chama a mamãe, chama o vovô, chama a vovó, chame todos, né, Clóvis, né, Rodrigo? Como é Chame bom. todos, vem, Nos vem. ajude aí. Isso, vem, senta, dá tempo, dá tempo. Enquanto isso, nós vamos compartilhar, dá tempo de correr lá, fritar aquela pipoquinha, né? Estourar aquela pipoquinha, sentar aí na frente aí da televisão, fazer aquele compartilhamento de celular para a televisão e sentar, que vai dar tempo, tá? Então aí nós estamos aí já compartilhando, estamos aí chamando os irmãos, então entra aí, que Deus tem uma palavra fortíssima ao meu e ao seu coração. Não tem, Rodrigo? Com certeza. Com certeza. Deus tem uma palavra maravilhosa para nós. Não só para nós aqui que estamos, né, comentando, dando uma explanada na Bíblia aqui, mas para todos, acredito que vai ser bênção também. Glória a Deus. E é isso, né? Deus tem feito maravilhas em nosso meio, não é isso, irmão Cláudio? Deus tem Com caminhado, né? certeza, nós somos a prova viva disso, né? A mão do Senhor tem trabalhado aqui, não mais Braque, não? E toda a igreja, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, desde já quero convidar você, né? Continua aí compartilhando aí, e eu quero convidar você a nós estarmos orando nessa noite, tá? Então você que está aí nos ouvindo, só por algum instante, curva a tua cabeça aí, começa a falar com Deus. Não sabemos como foi o seu dia, não sabemos o que tem acontecido, mas uma coisa é bem certa, né? É que Deus está no controle de tudo, tá? De tudo. A irmã Lídia, né? A hora que ela entrar aí, Rodrigo, fala para ela dar uma olhada aí se está dando para compartilhar, se está tudo certinho. Ela está aqui no ensaio, Tá no ensaio. ensaio de louvor, Ah, aqui, então tá bom. Mas na hora tendo que. aula, né? Isso. Os irmãos aí que estão. Os irmãos estão conseguindo compartilhar? Tá tudo certo? Tá? Se estiver conseguindo, dá um alô pra gente aí, fala com a gente aí, tá bom? Mas eu quero orar nesse momento com todos vocês. Vamos orar, Cláudio? Vamos orar, Rodrigo? Amém. Vamos Vamos? lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em Teu nome neste lugar, Senhor. Ó Deus, para adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha direcionar esse programa, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir a nossa mente para a Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Nós somos dependentes, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Ó Deus, nada nós podemos, Senhor, mas em o Senhor tudo nós podemos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos grato ao Senhor, Pai, por essa noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, esse programa Avante Mais Black, os dois últimos programas que nós tivemos falando aqui junto com o Rodrigo a respeito de batalha espiritual. E foi muito bom. Deus falou abundantemente conosco, né? Contanto que nós nem conseguimos sair desse tema, né? Não conseguimos, né? Então, assim, algo assim que chamou muita atenção e Deus, assim, caminhou assim e Deus tem mais, algo a mais ainda para nos ensinar nessa noite. Thierry, paz do Senhor, Thierry, tá? Deus abençoe sua vida, o Edilson também, Edilson que é o líder lá do comerciário, né? Junto lá com o nosso
irmão Fabiano, né, que está lá, nosso líder regional. Paz, Senhor Edilson, que Deus abençoe. Nos ajuda aí, Thierry, Edilson, compartilha aí, tá? Compartilha aí, tá bom? Se tiver alguma coisa ruim aí, Thierry, o som, nós estamos andando aqui dentro daquilo que você nos ensinou, hein? Glória a Deus pela tua vida, hein? Olha lá, hein? Eu giro. Isso, nos ajuda aí, senão o pai não vai pagar mais churrasco, hein? Vê? Presta atenção aí. Isso aí, né? Isso, irmão Danilo, Danilo entrou aí. Glória a Deus. Isso, o seu líder vai te saudar, ô Danilo. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo. E Isso, compartilhe aí, ajuda nós. isso, ajuda aí, né, Clóvis? Ajuda aí. Vamos trabalhar junto aí na palavra. Exatamente. O Clóvis, ele estava nos dizendo aqui que já tem um pessoal lá de Ribeirão que já está com expectativa, né? Mandando pro pessoal lá, Batatais, Isso, daqui a pouco Brodowski. tá. E, ô, Thierry, som alto e perfeito. Obrigado, viu, Thierry? Deus abençoe. Isso, Brodowski, né? Isso mesmo, fala. Batatais. Brodowski, Batatais. Perto de Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto. Aqui pra cima, no Pega caso, seria. sentido Jaú, Araraquara, vai sair lá em Ribeirão Preto. Lá pro lado de Matão, que é lá de só. Isso, lá de lá, terra da Entendi. cana, Terra da cana. Que bênção, glória a Deus por isso, né? Então, já que os irmãos já estão já ligadinhos lá, né, Cláudio? Daqui a Ligado, pouco já então, estão já então, tá mandando, já foi né? Daqui a compartilhado. pouco já estão entrando lá. Irmãos, glória a Deus, meus irmãos. Entra aí, nos ajuda, compartilha, né? Nós estamos aqui numa grande obra, que nem diz o Neemias, e nós não podemos parar. Não podemos parar. É um acerto ali, uma correção aqui, né? Mas assim, nós vamos chegar lá em nome de E esse tema Jesus. batalha espiritual é interessante, né? Quem está na carne não pode batalhar ainda, né? Verdade, né? É uma Verdade. batalha espiritual, então tem que estar no espírito aí, né? Senão não consegue, né, Cláudio? Senão não consegue, Não, é não se verdade. transfere, né? E é verdade. Meus irmãos, ó, deixa eu falar, deixa eu falar, na realidade, fazer um convite, Clóvis, Rodrigo. Nessa quinta-feira agora, lá na nossa igreja sede, lá do pastor Douglas, vai estar dando início de uma grande campanha lá, tá? Então, assim, desde já eu quero convidar os irmãos para ir lá na rua Monsenhor Ferrari, opa, não, Maria Paz do Almeida, é isso? Isso, já não lembro mais, mas é lá. Senhor, Maria. Isso, mas é lá, tá bom? Lá na Igreja Sede Brasil para Cristo vai estar dando início de uma grande campanha lá. Então, irmãos, olha, quero já deixar esse convite, de repente, quinta-feira, não tenho nada para fazer, né, Clóvis? Ah, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá porque Deus tem uma palavra. Mas antes de chegar quinta-feira, Rodrigo, amanhã, quarta-feira, tem um grande culto aqui também, né, na igreja da Vila Antártica. Inicia uma campanha, não? Eu acho que é na próxima quarta, na né? próxima quarta. Isso, na próxima Mês quarta. de maio, né? Isso, exatamente. Então, assim, então amanhã, grande culto aqui, ó. Nós esperamos por você de braços abertos, não é isso, Rodrigo? Né, Clóvis? Com certeza. Estamos esperando você. Deus, assim, tem uma palavra para você. E eu vou falar mais uma coisa. Tem um cafezinho maravilhoso também. Tem. Você que faz, né, Rodrigo? A gente tenta. Aí, ó. No Aí, cafezinho ouro, né, Clóvis? ouro. Tá vendo só? Glória a Deus por isso, tá vendo? Né? Então venha amanhã ouvir uma palavra, tá? E na próxima quarta, né, Rodrigo Clóvis, nós vamos estar iniciando também uma campanha aqui. É isso mesmo, na próxima quarta, não é isso? Na quarta. Não essa, é na próxima. E dia 1º agora, dia 1º não, no sábado agora, nós temos ceia e batismo lá na nossa igreja sede. Isso, bem lembrado, nesse próximo sábado agora, né? Sábado agora é dia Maravilha. 3. O jovem vai ser batizado aqui, né? Daqui, da tarde? Dois jovens. Glória a Deus. Já é momento de Isso dar é glória a festa, Deus, né? né? Meu Deus do céu, tá vendo, irmãos? Bênção de Deus. Tá vendo só? Bênção pura. Tá vendo? Glória a Tá Deus por glória. isso. Então é isso, né?
Que maravilha! É Dia isso aí. 3, isso, dia 3, então, batismo e ceia, lá na igreja 7. Olha que maravilha! Culto amanhã, Bom, né? Gostoso. Muito bom. quinta-feira, culto do início de campanha lá na sede, sábado, aquele grande culto de batismo e ceia. E é Olha que diferenciado, né? O bênção! culto com o batismo é diferente. É muito bom, Só quem vai mesmo para saber o quanto é gostoso, né? tá vendo? Participar desse momento. Isso, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, assim, irmãos, não tem nenhuma desculpa para ficar em casa, né? Ah, mas eu tô cansado, né? Assim, às vezes a gente é assim, eu tô cansado, mas lá vai ter um banquinho, tem água. Tem, Se não quiser levantar para tomar água, não tem problema, levanta a mão. Um diácono é, vai chegar até você e vai levar água. Não precisa nem levantar, é não maravilhoso. precisa nem levantar, né? Olha, que mais que isso? Eita glória, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Então assim, não tem nenhuma desculpa. Aí, ó, Quarta do renovo. e é o quarto do renovo. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. É isso Isso, aí mesmo. isso, quarta do renovo, né, Thierry? Eu falo do Thierry porque o Thierry tá mandando aqui e meu WhatsApp também tá aberto lá na tela ali, então por isso que tá saindo ali, né? Mas é isso mesmo, pastor. Quarta do renovo e quinta do renovo lá na sede. Tá vendo? Vamos sair tudo renovado. Aleluia! Maravilhoso. Né? Glória a Deus. Que mais do que isso? Né? A igreja Isso. está em movimento, né? A igreja está trabalhando, a igreja está em movimento, a igreja continua Exatamente. nos seus afazeres, né? E continua buscando. A igreja Isso é está muito bom. atuante. Não tá, Clóvis? Funcionando, né? Clóvis, fala. Fala a respeito da igreja atuante nos dias atuais. Rapidamente. É, o pessoal não tem parado, né? As coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente tá vindo num ensaio, tá andando na rua, a igreja, na verdade, somos nós, né? E ela é viva, um organismo vivo, né? E Desculpa não cortando o não, senhor, pastor. é, E hoje nós estamos com um trabalho também da UMASBRAC, que é resgatando homens, né? Resgate UMASBRAC. Resgate umas bracas, Resgate UMASBRAC. exatamente. E isso é mais os um homens estão trabalho trabalhando, os colocado, homens isso, estão ali, né? Muitas das vezes a gente sempre ouve do nosso líder, né? O nosso pastor Fabiano, muitas das vezes ele dizer, né? É, é, outrora nós estávamos lá num bar, hoje nós estamos na casa de Deus, né? E, então é muito gratificante ver homens trabalhando para o Senhor, que aí você via, outrora eles estavam num lamaçal de pecado, em boteco, em bar, em esquina, né? Fazendo coisas erradas, e hoje a gente vê homens resgatando homens, homens buscando homens, isso é e vai acontecendo uma maravilhoso. mudança, né? A gente percebe aqui na igreja, eu tenho Glória a visto Deus. esses últimos dias agora, pessoas que a gente percebe o porteiro, tem mudado o porteiro, é outro porteiro, aí o outro começa a dirigir no culto, e aí a gente começa a ver que a família está Vai crescendo, evoluindo, vai ela vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo no nível de desenvolvendo, pessoas, né? de quantidade, e as pessoas vão crescendo também, tomando gosto, né? Como o irmão mais novo, vê o irmão mais velho fazendo alguma coisa e já quer fazer também. Isso é muito importante. Crescer no desejo também, né? Não ficar, né? Ai, que bom, dirigi o culto, aí eu fiquei na porta, aí eu ajudei em servir Santa Fe, aí eu já tô, né? Isso é maravilhoso. Esse crescimento aí é que a igreja Fortalece, né? tem Vai que fortalecendo a desenvolver na igreja. igreja, né? É verdade. Isso é espetáculo. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, é a igreja atuante nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, né, Clóvis? E a Umas Black também está atuante, não está, Rodrigo? É, Clóvis, está atuante, nós estamos aí, nós não paramos, né? E estamos assim caminhando para a glória de Deus. Então, como o nosso irmão Rodrigo já falou, hoje, né, é o resgate Umas Black, né, a qual assim nós estamos aqui na live, mas tem um grupo aí de umas black para algum lugar Lugar visitando da cidade alguém aí que tá correndo Já tem isso, trabalho atrás de anunciado nós. para praça, né? e Já tem trabalho anunciado aí, eu acho. já lá no comerciário, dia de amanhã, né? Dia de amanhã. Então tem alguém já e na quarta que vem
Na quarta que vem, né? Nós vamos trabalhar no Na sábado quinta aí. que vem. Na quinta, No Santa isso, no Elisa? Santa Santa Elisa. Elisa, um trabalho também bem bacana. Exatamente. Ou seja, é a Umas Braque atuante, né? Exatamente. Né? Então, Umas Braque mais forte, com Benção. certeza, né? Então, Santa Elisa, nós vamos estar lá. Vai estar algumas, três Umas Braque junto com a gente, né? Nós vamos estar louvando. Banda Umas Braque vai estar? Vai. Nessa quinta, acredito que não. Na Ela vai próxima? estar na. Mas, na verdade, Em junho, né? muitos participantes vão estar, né? Vão estar Isso, já. sim. Mas é em junho, né? Vai ser em junho, oficial é em junho. Sim, glória a Deus. Então aí nós estamos, a Almas Black está atuante, né? Nosso irmão Fabiano, né, o líder regional, ele está sempre nos orientando, nos falando, lançando projetos, e os irmãos estão comprando, né? Estão indo junto, né? Para a Compraram a glória de ideia e estão Deus. Está indo no firme. devagarzinho, tá, mas está caminhando O importante não é parar, é continuar. no passinho do Caminhar gado, Assim, no passo do gato. no passo do gado. No passo do gado anda as crianças, anda as mulheres, anda os homens e anda o gado. No Tá passo do vendo? gado. Todo mundo acompanha, né? O sábado da semana que vem, umas Braca atuante. O sábado da semana que vem vai ser que dia? Isso, vai ser lá o congresso, lá do comercial da Umas dia Braque. 10. Dia 10. Dia 10. Dia Isso, 10, lá na igreja do nosso pastor, do nosso líder. isso, do nosso líder. Então vai ser dia 10, vai estar lá, pastor Eliasib Messias, voz de trovão. Não, não é voz de trovão, não. Não, né? Mas vai, tem palavra, né? Benção Tem de, palavra. benção de Deus, né? Benção. Bênção de Deus, né? Temos sido agraciados. Glória de Deus. Aí depois Maravilha. vai puxar Não, minha orelha, né? Mas é assim, o pastor Eliasim vai estar lá pregando a palavra. Banda Umas Black vai estar lá. Já tem dois membros aqui. Dois membros. Uns louvores novos. Um membro é o líder, ó. Estamos Fala da banda, a Clóvis. banda, graças a Deus, né? São pessoas já, os músicos, são pessoas já que tocam na igreja e são todos líderes, homens que cantam lá, pra vocês terem uma ideia, um dos vocalistas é o meu pastor, o outro é meu líder, o Mas Braga. Eu tô de Aleluia! líder ali, mas eu deixo o negócio caminhar, né, Deus? Não pode falar muito, né? Isso, então quer dizer que é a Umas Black grande, né? Agora o meuzinho foi lá nesse ensaio também, o Henrique. Então, meu Deus. graças a Deus, tá pegando e tá caminhando a banda aí. Isso. O senhor Fabiano com bastante paciência com a gente aí, nos instruindo, né? Quero agradecer ele por isso. Então, estamos na caminhada aí. Glória a Deus. Então, dia 10, né? Nós vamos estar lá, né? Deus quiser, vamos estar lá Dia para a 10 vamos estar glória de lá, Deus. sim. Dia 10 E as do irmãs, próximo né? mês. As irmãs vão O estar também. Febrac também vai estar. Ela, na verdade, Isso, já estão convidadas. exatamente. E o lanche é por conta de quem depois? Pastor Eliasib, né? Pastor, escutou aí, né? Escutou aí. É, Então, o lanche e por conta do a senhor. casa dele pertinho lá. É, pronto. Vamos Encostadinho todos lá. para lá depois. Combinado. É. Combinado, né, pastor? Combinado. Tá? E também, né? é, no dia 10, no caso, nós acabamos de falar, e também no dia 19 do 7. Olha, atenta para essa agenda aqui, ó. Vai ser o encontro estadual da Almas Braque lá no Mandaqui, né? E vai ser assim um momento muito precioso mesmo, né? E que quando nós estivemos aqui, os irmãos vieram para cá, tiveram conosco, foi muito bom lá em Lençóis, né? E agora, assim, aquele que tiver disponível, né, que puder estar, vamos para lá. Vamos lá na cidade de Mandaqui, fica R$ 100 a inscrição, né, que tem todo um projeto, né, Rodrigo? Se não tiver nenhum tipo de estrutura, aí fica difícil, né? Então tem que ter, né? Não, Tem que ter. nada se faz, tudo envolve dinheiro, tudo envolve custo, né? Se a igreja pudesse, ela bancava tudo, mas tudo gera um custo, tem um gasto, então se faz necessário, né? É um É valor verdade. simbólico ali para custeio, né, do
pessoal que vai estar lá, mas, irmãos, se esforcem para estar, Irmã vai Denise ser também bênção. aí, boa noite, Pai do Senhor. Irmã Denise, a esposa do irmão Natan. Irmão Natan. Ô, glória. Pastor, né? Vai sim. Vai. Ele acha que nós não vai, mas nós Vai, vamos. vai, pastor. Ó. Ah, eu conheço lá a Alô, churrasqueira do Lajanta? senhor lá no fundo, lá, Pastor, hein? Aí foi lá já, hein? Aí vai lá, hein? qualquer coisa, nós... Será que não sobrou coxinha, não? Aí, ó. Olha, agora começou a ficar complicado a live. Rapaz, começou a ficar pesado, hein? Verdade. Olha quem está É. assistindo a live. Pronto. Rafael Donola. Rafael Donola. Meu Deus do céu. Ah, Isso. É, Pastor Rafael Donola na cidade dele, lá quando ele está. Mas está com um programa sobre a mesa. Como é que é, pastor? Lembra eu aí da. ajuda nós, pastor. Eu Ajuda esqueci o nome nós. da. Mas Mas uma benção, rapaz. tá com uma estrutura boa lá, né? Tenho Bem muito estruturado, bom, bem rapaz. estruturado. Saudações ao nosso pastor aí, pastor Donola. Deus o Isso. abençoe, viu, pastor? Sua família. legal. E fique à vontade para comentar, para nos ajudar aqui também. Nós sabemos Isso. que o senhor é um expert. Foi professor meu de teologia. Não, Tá vendo só? nós não estamos falando com. Vamos fazer a parte da Nós vamos falar cosmovisão lá. Seja bem-vindo, viu, pastor? Deus abençoe. Isso. Deus abençoe, pastor. Ô, Clóvis, entrou uma pessoa muito ilustre aí na sua vida aí assistindo a live aí, viu, ô Clóvis? É, Entrou. Só estamos esperando ela comentar. Hein? é a esposa? É a dona da pensão lá, É. Clóvis. Tá Tá assistindo pesando, hein? aí. O negócio da. Ô, Lúcia, paz do Senhor. Aí, ó. Ei, pastor, olha lá. O Eliasim falando que o Donola, ele é apologeta lá. Apologética. Ai, eita, glória a Deus, hein? Meu Deus do Isso céu. aí, ó. O homem é uma enciclopédia. É, Isso. forte, hein? Que bênção de Deus, né? Bênção. Meus irmãos, quero fazer mais uma oração para a gente já entrar com alguns Amém. comentários sobre a batalha Ah, espiritual. Pode ser? vamos lá. Pode Dá uma ser. reforçada, né? Aproveitar Um que comentado e nós já entra com a. e daí. Isso, pode ser. Vamos lá. Acho que assim, essa oportunidade a gente não pode perder ela, né? Eu até estava pregando em Pardinho domingo à noite, e eu estava falando a respeito de algumas oportunidades, sabe? Mas assim, foi muito boa, sabe? Assim, a questão das oportunidades. Então a gente não pode perder ela de forma alguma, Jamais. né? Então esse aqui é um canal de bênção, né, Cláudio? Que a gente está anunciando, de estar falando, né? E então, antes da oração, né? Eu vou deixar para o Clóvis aqui saudar a Lúcia lá que está dando a passeio lá, Cláudio. Senhor, meu amor, como é que você tá? Tudo bom? Olha, Daqui a ô, pouco tá chegando Glória! aí. O homem Pronto. Vai perguntar se a janta está pronta. Ah, a janta, daqui a pouco tava assando um bolo lá. Meu Tá? Deus do É, céu! Já sabe, nós vamos tomar café, né, Rodrigo? certeza. Aí, ó. Ô, Olha lá. Ô, Natala, ô, Denise, Cló, ô, Natan, ó, Natan, Natan, ó, logo você vem pra cá também aqui, é, Natan, com a gente aqui, viu? Paz do Senhor, de viu? ouro, hein? Isso, de ouro, viu? Homem abençoado, tem boa palavra. E tímido. Mas Maravilha, Deus hein? está trabalhando. Deus está trabalhando e eu estou vendo Deus agindo na vida do nosso agricultor irmão. forte, hein? O Glória a nível do homem tá Deus. tendo quase 2 metros de altura lá. Glória a Deus, né? Agricultor forte, ele. Ô, Natan, compartilha aí. Ô, Lúcia, compartilha aí também, né? Chama o povo aí, chama a titia, a vovó, o tio, o papai, a mamãe, tudo para assistir a live aí, né? Senão, para nos ajudar, né? A A gincana que vai ter crescer. depois lá vai ser perguntas do papel Pronto. espiritual, pastor Jesus. Vai bastante Olha aí. nessas lives aí, hein? Meu Deus do céu, hein? Jovem aí, ó, vamos estar ligado aí. Olha isso. Pensa. Olha isso. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Obrigado, Pai, Jesus. nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, Vitória. falando com o Senhor uma vez mais, Senhor. Santo. Pai, nós vamos estar lendo a Tua palavra, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, alguns versículos a qual o Senhor já tem direcionado, o Senhor já tem colocado aos corações dos irmãos, ó Deus, para ser transmitido nessa noite. Senhor Deus, ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz que quem convence
O homem do pecado não somos nós. Nós somos meramente, meu Pai amado, portadores, meu Pai querido, da tua palavra, Senhor. Senhor Deus, é isso que nós estamos. Oh, glória! E é isso. Ah, Senhor Deus, a tua presença é maravilhosa nesse lugar. Senhor Deus, e é isso que nós estamos fazendo neste lugar, Senhor. Ó Deus, sendo portadores da tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que o teu Espírito Santo venha alcançar minha irmã, meu irmão. Ó Deus, e venha assim, ó meu Pai amado, mostrar, iluminar, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Senhor Deus, que luz para os meus pés, lâmpadas para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai querido, ó Deus, nos instrua e nos oriente cada vez mais, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Úrsula, paz do Senhor. Úrsula, esposa do nosso pastor Douglas, né? Entrou aí assistindo a live, tá? Seja bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu tinha dito, Clóvis, que nas duas lives passadas, nós já tínhamos falado a respeito de batalhas espirituais com o nosso irmão Rodrigo. Rodrigo, conta, fala pra gente, Rodrigo, como foi, como que foi direcionado, ou seja, fala para nós assim, como que foi essas palavras, né? Às vezes, ou seja, uma recapitulação, é isso, Pode né? dizer que sim, né? Pode Vamos ser dar que uma sim, né? Isso, para os irmãos relembrarem, né? É, nós falamos na primeira live, né? Nós falamos um pouco da estratégia de Satanás, né? Como que ele trabalha dentro das igrejas, como que ele vem a forma que ele monta os seus pilares, as suas estratégias para querer afligir, né, o povo de Deus. Também comentamos um pouco que na primeira nós falamos um pouco acerca somente da batalha espiritual dentro da igreja, né? Eu entrei mais por este caminho, né? Não sabemos agora o caminho que vai se tomar, mas eu entrei um pouco mais para o lado da igreja, né? Onde Deus me direcionou. E depois na segunda live, né, que depois os irmãos procurem aí, né? Nós temos a primeira da batalha espiritual, temos a segunda também, e hoje nós estamos na terceira, né? Porque é um tema que ele tem um leque muito grande, ele é vasto, né? Você tem vários caminhos, várias vertentes para você sim, chegar, né? E, e nós trabalhamos acerca disso. Falamos um pouco também de Efésios, né, onde Deus fala que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, né? Que muitas sim, das vezes nós dentro da casa de Deus, o cristão ele imagina que o irmãozinho, que o fulano a luta dele é contra essas pessoas. E não, né? A nossa luta é contra as hostes e potestades malignas, né? E também falamos um pouco, né, que Deus também dá os seus escapes, né? Que é a armadura, que é a armadura de Deus, né? Então nós falamos também um pouco acerca disso, comentamos acerca disso, um pouco sobre os escapes de Deus, né? Deus, da mesma forma que Satanás monta as estratégias dele para combater o servo de Deus, Deus também tem os seus escapes para dar o livramento para o servo dele. E uma dos seus escapes é a armadura de Deus. E para você adquirir a armadura de Deus? Aí é que está, né? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que se dedicar nos estudos, e aí nós vamos se fortalecendo. Nós vamos se fortalecendo a mente, vamos fortalecendo o coração, vamos fortalecendo nossos passos, os nossos ouvidos. Não é qualquer coisa que a gente pode ver. Então, nós comentamos um pouco acerca desse tipo de assunto. Hoje, o nosso pastor Clóvis, ele trouxe algo no mesma linha de pensamento. Porém, nós estamos indo, pastor, por favor. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, às vezes as pessoas acham que é um tema muita profundidade. Na verdade, mas todo cristão, a partir do momento que ele aceita Jesus,
ele tem que saber qual campo que ele vai lutar. Não tem como você lutar num campo que você não está vivendo. Então, a partir do momento que nós começamos a viver uma vida espiritual, a nossa batalha ela é espiritual. Mas eu queria falar um pouco de algo que está no versículo de 2 Coríntios, Rodrigo, eu pedi para você ler, Amém. para mim já começar aí. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5, por favor. Amém. Segunda Coríntios, 2 Coríntios, Capítulo 10, 10 ao 25. do 3, do 3 ao 5. Ao Do 5. 3 ao 5. Segundo Coríntios 10, 3 ao 3 ao 5. 5. 3 ao 5. Isso. Glória a Deus. Rapaz, glória a Deus. Posso ler, pastor? Pode ler, por favor. Amém. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. Quer dizer, há uma regra, há uma questão. E essas armas são poderosas em Deus. Por quê? Porque essas armas que nós vamos usar, elas têm que partir de Deus. O apóstolo São Paulo está falando aí que tem que partir de Deus. Então, precisa ter uma concentração. Quando nós olhamos e falamos sobre concentração, que nós vemos ali você gosta de Fórmula 1, né? Aquele negócio de Fórmula 1. Quando os pilotos estão concentrados lá, os camaradas eles estão ligados na corrida. Eles não estão ligados em outra coisa. Outras pessoas estão. Então, o que o apóstolo está chamando nós? Você vive na carne. Então é complicado isso daí, porque se a gente for olhar segundo os nossos olhos, nós estamos na carne, mas nós temos que ter na nossa mente algo que é uma batalha. Então fica difícil aí. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é estar no campo. Mas qual é essa batalha espiritual? Porque quando nós falamos de batalha espiritual, nós já vemos demônios saindo até para os ladrões e pôr na mão na cabeça. Mas é uma batalha espiritual? É uma batalha espiritual, mas uma batalha espiritual atrasada. Então, eu falando com o Edilson, falando com o Rodrigo, a gente tem que trazer algo que encaixa sobre a batalha espiritual. E uma das palavras que eu gostaria que você gravasse nessa noite é a prevenção, a batalha espiritual no nível da prevenção. Essa palavra, a raiz dessa palavra, eu trouxe até a raiz da palavra, é chegar antes. Chegar antes. Prevenção é chegar antes. Como que eu consigo chegar antes numa situação? Somente indo a Deus. Sim. Então é a palavra de Deus que vai me colocar antes. Então, é sobre isso que nós queremos combater. Então, os irmãos aí às vezes brincam comigo, falam que você é o homem da ilustração. Eu gostaria de trazer uma ilustração. Fica à Gostaria de falar, de abrir um leque aqui, abrir uma janela nisso daqui. Quando eu morava em Minas Gerais, meu pai mexia com gado, nós tinha horta de verdura lá, e o gado entrava na horta. E meu pai sempre falava assim: vai lá tirar a vaca da horta. Mas toda vez que nós ia tirar a vaca da horta, a vaca pisava, pisoava 2, 3 canteiros, fazia buraco. Quer dizer, era uma militação a favor da horta e contra a vaca? Era uma batalha, mas uma batalha errada, uma batalha sem prevenção. Não era melhor meu pai mandar arrumar a cerca? Até o dia que ele pegou e fez a cerca, a vaca não entrava mais, porque o tirar da vaca da horta prejudicava, já tinha prejudicado. Então, quando nós olhamos, irmãos, nós olhamos à luz da Bíblia, não é só da ilustração, mas à luz da Bíblia. Quando nós olhamos no início de tudo, Deus chega, se nós for ver no livro de Gênesis 16,
2, 16, 17, o que Deus fala ali para Adão? Gostaria que o Rodrigo, Gênesis 2,16. 2, 16 e 17. O que Deus fala ali? Eu posso notar que Deus está prevenindo Adão. Deus está falando, olha, quer dizer, Deus está chegando na frente. olha aí. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando, ó, como é que você vai ganhar essa batalha. Ó, estou te dando a dica aqui, o caminho que você vai. Mas totalmente, né, presbítero? Edilson? Isso, exatamente, Totalmente Clóvis. foram por um outro caminho e foram derrotados. Quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, Caim, o que acontece com Caim? No livro de Gênesis também. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus orienta, Deus, como ele está na frente, ele sabe da condição. O que ele fala para Caim? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já aporta. E Mas para ti será o teu desejo. cabe a você dominar o pecado. Quer dizer, se concentra, vê o que está acontecendo. Então, muitas vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e, né, esses tempos atrás eu ouvi o Edilson falando sobre essa palavra, sobre o semblante de Caim, né, que caiu e tal. É uma batalha espiritual no pensamento, é uma batalha espiritual no coração, e Deus chega para ele e fala o que para ele? Fala, poxa vida, faz o certo. Quer dizer, a batalha está aí. Então, às vezes, nós preocupamos muito. Ah, eu estou numa batalha espiritual. Eu vou pedir para alguém orar por mim. Ou faz o certo. Deus está falando, faz o certo, que você vai receber o bem. Então, a batalha, ela começa no coração. Ela começa, às vezes, que a gente está caminhando de maneira que não está agradando ao Senhor. Então, qual a conclusão que eu, já nesse início, eu começo a chegar? É a obediência da palavra. A palavra, ela vai nos levar, como você disse, as armaduras de Deus, lá está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela entra lá. Então, é muito importante isso. Eu gostaria que você ouvisse, você comentasse. Eu passei 20 anos da minha vida dentro de uma casa de recuperação. Nós tínhamos muitos problemas lá, que as pessoas chegavam com droga, com coisas complicadas na vida, mas a luta era espiritual. Sim, Não tem como você lutar de maneira carnal. Então é espiritual. Nós temos, Hebreus fala que o invisível é superior ao visível. E quem conhece o invisível? E quem conhece o invisível? É Deus. Então você quer chegar na frente, você quer chegar primeiro, conserta a tua horta, faz a cerquinha, troca o arame. Mas é Deus que dá as coordenadas. Glória a Deus. aí, tá vendo? Então, Povos com as suas. não, Isso. Rapaz, é Deus. Inclusive, a Úrsula até gostou desse comentário, sabe? glória a Ela Deus, fez o glória a comentário, Deus. ela gostou, né? E assim, muito importante, né? Então, assim, é algo que às vezes, do jeito que se coloca, né, Rodrigo? Que se põe, É a é nossa de vida, não? fácil entendimento, às vezes, com as É pessoas, muito né? mais fácil. Isso, inclusive até o pastor Marcelo, né, o Balcal, ele já entrou ali dizendo, ó, eu já vi que o tema é importantíssimo e já já ele vai nos Glória ajudar a também Deus, aí, tá pastor bom? também, nosso professor Isso, aí, hein? Mais um exatamente. professor. E é importante esse negócio da cerca, porque sobre a prevenção, por quê? Porque nós temos que, quando nós entramos numa batalha espiritual focado em nós já somos derrotados, porque nós só conseguimos lutar essa batalha se nós estivermos no contexto de Deus. Sim, Nós vemos ali quando Jesus estava indo para a cruz, Jesus pega e fala, olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, eu vou sofrer, né? No capítulo 16 de Mateus 21, 23, Jesus fala ali para os discípulos, olha, eu vou, porque Jesus sabe qual que é o papel dele.
Então, como que nós prevenimos? Como que nós trabalhamos na prevenção? Se armando contra coisas que vêm para nos tirar do foco. Jesus sabia do foco dele. Porque muitas vezes tem pessoa que fica, ai, tadinho de Jesus. Eles acham que cataram Jesus por acaso. Jesus estava lá em Jerusalém andando. Cata esse camarada aí, vamos colocar ele na cruz. Não! O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. A igreja está aqui, nós, o Masbraque, nós estamos fundados por Deus. Não é uma coisinha que aconteceu. Então há uma meta de Deus. E aí Jesus fala para Pedro. Pedro chega e fala: o senhor não precisa ir. O senhor não precisa sofrer. Mas eu quero, nessa palavra, muitas vezes, esse fazer da cerca, nós temos que dizer não para tudo aquilo que vem tirar nós do foco. Aí Jesus fala para ele: é necessário que eu vá e que eu passe por isso. Eu estou aqui para isso. Então, muitas vezes, o nosso recuo carnal, muitas vezes as pessoas acham que nós estamos derrotados. Às vezes nós perdemos alguma coisa e as pessoas começam a achar que nós estamos sendo derrotados, mas nós estamos avançando, porque quando pensou que Jesus era um coitado, que Jesus estava morto, ele estava ressuscitando, ele estava cumprindo um plano. Então, a batalha espiritual é essa, muitas vezes é perder a razão, mas nós estamos batalhando espiritualmente. E quando nós despertamos para isso, nós então começamos a avançar no reino espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus, Clóvis. Eu acho que é mais ou menos, né, que nós temos aprendido, né, Rodrigo e Dilson. Gostaria também que vocês falassem. E isso, então quer dizer que dentro dessa linha de raciocínio, Clóvis, seria mais ou menos como o senhor falou lá no início, na questão da mente. Quando daí na questão da prevenção, prevenindo, no caso, as questões dos Com pensamentos, certeza. nas questões do pensar, do que. Por exemplo, né, se eu estou olhando ali a live, eu estou vendo ali você, estou vendo o Rodrigo, né, estou vendo a bandeira ali, e eu começo de repente, seria mais ou menos isso? De repente olhar e já começar a, a, a pensar coisas que às vezes não é nem devidas a ser pensadas, mas eu vou alimentando. Aí daqui a pouco eu já estou entrando num âmbito de guerra que não existe. Que não existe. Seria mais ou menos isso Com que o certeza. senhor quis dizer, assim, nessa. Porque você vai começar a lutar segundo o seu entendimento. Você tem que estar focado naquilo que. Qual que é a sua batalha? Qual que é a sua batalha? É como se você estivesse jogando um esporte. Você está jogando vôlei, a regra é uma. Você está jogando futebol, é outra regra. A regra espiritual, você tem que ir pela regra que Sim. Deus coloca. E quem tem a regra? Quem sabe? É Deus, é a palavra de Deus. E o caminho que o senhor está tomando, pastor, se nós não usarmos a nossa armadura, a qual Deus nos concede, né? Ele que dá. Se nós não usarmos, nós não temos como vencer. A mesma coisa quando o senhor falou que quando entrou na horta o boi lá, né, o gado, Cada o vez boi, que tirar. não adianta. Não adianta. Depois que entrou, é duro de você tirar. O que você tem que fazer? Você tem que blindar a sua mente. Você tem que fazer com que as coisas não entrem. Não entra, porque Porque quando entra, aí nós aí podemos estraga. entrar nas crianças. Sim. Às vezes você coloca um tanto de coisa nas crianças, né? Se você for colocar uma coisa simples, você dá uma chupeta para ela chupar, depois você tem que tirar aquele costume dela. É mais ou menos por aí. Tem Sim. coisas que entram, depois para tirar é pior. E é verdade. É através disso que é a nossa batalha espiritual. Então nós temos que ver à frente. Então, É Só verdade. Deus pode nos mostrar à frente. sim, e dentro disso, né, Rodrigo Clóvis, vocês estão falando assim na questão aí da questão da prevenção, né? E então quer dizer que nós já temos que entrar dentro de é melhor uma preventiva do que uma Preventiva, corretiva, por isso, certo? por isso que Jesus É, fala para olhar para quem? Olhar para mim? Olhar para quem? Olhar para ele. E o isso. que ele usou?
O que ele usou? Ele usou a palavra. É uma coisa que Exatamente. eu até anotei aqui para a gente falar um pouco disso daí. Quando nós olhamos para. Cortei você. Não, 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 pode continuar, pode Ó, quando continuar. nós falamos Jesus no Sermão do Monte, quando ele pega, ele fala assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras Sim, e as cumpre Mas pratica. e as pratica, o que acontece? Vai ser semelhante. Quer dizer, é uma prevenção. sim, Não é uma prevenção uma aí? prevenção. É o que Jesus está passando, tá falando. Aí ele fala que vem a água, vem os rios, vem as dificuldades, mas aquela casa ela continua de pé. Por quê? Porque ela preveniu, Preveniu. porque ela chegou antes. É o que Jesus está passando. Jesus não fala, Jesus, e aí, todas as palavras que ele está falando antes ali, ele fala que vós sois o sal da terra, ou seja, que você cumpre as escrituras. Fala da bem-aventurança, que eu comparo com uma broca que você cresce para baixo, que é aquele que chora, aquele que é pobre de espírito. Ele está falando, olha, a receita é essa, então olha para mim, porque eu olhei para isso. Aí, irmãos, quando nós chegamos e vemos Jesus na tentação, nós vemos mais ainda Jesus usar a palavra. Aonde Adão e Eva perdeu, eu vejo o Filho de Deus falando aqui, você vai entortar, porque aqui você pegou quem segue. Porque a primeira coisa que o tentador faz é colocar Jesus em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, entendeu? Essa dúvida. E a dúvida é algo. Olha, pastor, eu comentei isso na nossa live passada, mas a Foi. dúvida, depois que ela entra no coração, pastor, Não É é? difícil isso aí, né, é Rodrigo? muito difícil, É difícil isso porque aí. é uma batalha tão grande isso, quando se nós não usarmos mesmo das, das armaduras mesmo de Deus, rapaz, a gente perece. E depois que entrou a dúvida, a gente passa a desacreditar em tudo que está sendo dito. E aí o pastor pode pregar, o pastor pode falar, o pastor pode interceder, o pastor, ó, a bênção está com você, Deus está com você, Deus quer mudar a sua vida. A pessoa, depois que ela gerou a dúvida, ela não consegue mais crer, não consegue mais ir adiante com a fé, com aquele entusiasmo de quando ela teve o seu primeiro Com amor, né, com certeza. tudo aquilo. E isso como o pastor Eliasib, ele fez o comentário ali, né, na questão assim, depois que entra a dúvida, ou seja, antes disso acontecer, fazer a questão do levantamento da cerca, tudo certinho, bonitinho, para que a vaca não entre Não é. e não deixe rastro de E depois, quando destruição. tá dentro, até não tirar ela, vai te Vai prejudicar. te prejudicar. Vai Deixar, ficar cicatrizes. Vai. exatamente, Vai ficar rastro de cicatrizes. destruição, né, por causa da falta da cerca ou por falta da Vigilância. E prevenção, para tocar essa vaca, né? quantas vezes eu vinha tocar, ela vinha no buraco para sair e voltava de novo. E aí ia Exatamente. destruindo. Falta de prevenção. Falta de Então, prevenção. então quer dizer que então, hoje o Clóvis, Rodrigo, então se a gente fosse falar ali para os irmãos, para as irmãs ali que estão nos ouvindo, então assim, fazer uma alta análise aonde, ó, alta não é pouca, não é pouca, é alta, uma alta análise aonde nós temos que entrar com prevenção. Isso. E sabendo de uma coisa, que você faz parte de um contexto. Olha aí, Você faz parte de um contexto, a sua batalha espiritual é dentro de um contexto. Se você olhar para o seu umbigo, para a sua vida só, e querer fazer a batalha espiritual, porque a gente vê isso, aprende isso em Jesus, Rodrigo diz, quando o diabo fala, se você é mesmo, então, transforma essa pedra em pão. A ideia, quer fazer mágica, quer que faz mágica, pedra em pão. Aí você começa a olhar para o seu contexto só de vida e não olha para o contexto da igreja, o contexto da vontade de Deus, você começa a querer transformar a pedra em pão. E Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas do que sai da boca de Deus. Eu não vi. Aí Jesus começa a falar para ele, olha, aqui não é Eva, aqui não é Adão, aqui eu não estou vendo que é bom, não. Porque eu vivo que sai da boca de Deus. Então, é aquilo, a prevenção. Eu já ouvi Deus.
Eu estou preparado para essa batalha espiritual. E ele começa a derrubar o diabo. E ele começa a vencer Satanás. E como que ele venceu? Através da palavra, através da armadura, conhecendo E esse é o grande problema dos nossos dias atuais. Nós não buscarmos o conhecimento. Porque como que nós vamos adquirir? Como é que eu sei que eu não posso pegar isso daqui se eu não souber que isso aqui é errado de eu pegar? Eu tenho que saber, eu tenho que o quê? Conhecer, eu tenho que buscar, eu tenho que entender. E aonde que a gente pratica esse tipo de coisa para a gente não cair nessas ciladas? A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar a aí Bíblia. é ter o relacionamento. E ter Porque o a intimidade com relacionamento, e o relacionamento, Rodrigo, voltando na fé, voltando na certeza e na falta de dúvida. Quando nós temos um relacionamento, nós não vamos duvidar, nós não vamos ter a dúvida. É verdade. Aí nós vamos enfrentar, por quê? Porque nós temos um relacionamento, tipo assim, por exemplo, quando você tem um relacionamento com uma pessoa e alguém fala dessa pessoa para você, ao contrário daquilo que você conhece, você vai falar, eu tenho certeza que ele não falou isso, ele não é isso, porque você tem um relacionamento. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que ele tem a resposta certa para a tua batalha espiritual. Pronto. Verdade? Isso, é isso aí, ó. O Kia, é isso aí, Kia. Lembra do Kia? Lembra? Ô, O rapaz, Kia, eu é isso aí. Você escutou? abraço, meu querido. Escutou o que Deus está falando, Kia? Dessa forma, desse jeito aí que Glória a Deus. Deus tem resposta, né? Deus tem renovo, Kia. Deus tem renovo, né? Então, e essas coisas aí, elas vêm, como outro dia eu conversei com você, Kia, mas assim, já faz um bom tempo, mas Deus dá força, Deus ajuda. Está nele a Isso, resposta. A antecipação está no Senhor. isso, dentro das batalhas, das dificuldades, é só ver onde precisa fazer uma prevenção. Uma prevenção é melhor do que uma Com corretiva, viu? certeza. Tem que fazer É, uma análise, né? Uma autoavaliação, ver o que está te impedindo, ver isso. e esse é o caminho. Você fica protegido por aquilo. Josafá foi numa guerra cantando. É verdade. Mas quem mandou ele cantando? Entendeu? Quem mandou ele cantando? Quem sabia que ele ia vencer cantando? É Deus. Então, Deus. existem coisas que carnalmente não adianta. Se a gente, por exemplo, você tem um problema, você levantou de manhã ou 4 horas da manhã, aquele vizinho está acelerando o carro, está acontecendo alguma coisa que está te prejudicando. Sua batalha não é essa. Não. É. A sua visão tem que ser como atirador de elite. Você tem que saber quem que você vai derrubar, porque o atirador de elite pode não dar uma bala e matar os dois, né? É Mas verdade. você tem que acertar em quem? Naquele que tem que ser derrubado. Então, essa prevenção nos ajuda a isso. Então, quando você estava aqui, eu estava acompanhando o estudo que você estava falando aqui, eu comecei a pensar muito nisso, que a gente, muitas vezes, a gente deixa acontecer coisas na família, na casa da gente, na vida da gente, em primeiro lugar, porque tudo que a gente vai batalhar espiritualmente, a gente já pensa na gente, a gente não pensa no coletivo, aonde Deus quer chegar, não é verdade? E nós fazemos parte de um coletivo. A igreja faz parte de um coletivo. Portanto, que quando a igreja orava, batalhava espiritualmente, Pedro estava lá dormindo. O que aconteceu? Mesmo dentro de uma promessa, mas a igreja num coletivo. A pessoa podia falar, quer saber de uma coisa? Tiago já foi, não adianta nós orar aqui não, vou observar eu. Eu vou, entendeu? Não, mas aí a batalha continuou no coletivo, naquilo que Deus tem, num Sim. contexto geral. Então, eu falo, essa batalha é nossa, é da igreja. Nós temos que pegar. E o Masbrac é bem isso. Eu aprendo isso dentro da Masbrac. União masculina, o Brasil para Cristo. É um braço, é uma sala. Eu costumo dizer que cada departamento na igreja é uma sala como de um hospital. Uma sala faz cirurgia, a outra sala tira raio-x. E cada sala funciona, mas para cura. Então eu vejo a igreja dessa forma, né? Glória a Essa Deus. batalha que nós temos e é mais ou menos
que Deus tem colocado no coração hoje, né? Que maravilhas, né, Clóvis? Viu que essa palavra realmente é boa, que estamos aguardando você aqui amanhã, dia. Quero te ver, quero te dar um abraço Glória a pessoalmente, né, Deus, Rodrigo? maravilha. Ele perguntou se é todos os dias. Isso, não, eu falei com ele lá, uma vez no mês, então tá uma bom. vez no mês que é. Tá bom. Eu vi que Tá? a esposa também entrou. Seja bem-vinda, meu anjo. Ela Isso. já compartilhou aí, né? Glória a Deus, uma Meu bênção. Deus, mas Deus nos ajuda abençoe. demais. Oi, o irmão Valdomiro. Né? O irmão Valdomiro. Sim, Glória a Deus. glória a Deus Deus. abençoe. Eu também respondi ali, né? Isso, Pai do Senhor, irmão Pai do Senhor a Valdomiro, todos né? aí. Nosso irmão Miro, né? Carinhosamente Miro, tá Glória a bom? Deus. E é isso, né, Rodrigo Cláudio? Assim, não dá para a gente ficar esperando para fazer uma corretiva, né? Eu acho que é muito uma coisa. Olha que lindo. Faz coração de empregado. Né? Então, assim, não dá para a gente ficar esperando fazer uma corretiva, porque uma corretiva, muitas vezes, ela gera um desgaste a mais das situações. A preventiva, às vezes, são poucas coisas que precisam ser Com certeza. corrigidas, A né? corretiva, não, Deus, não cortando sua linha, a Sim, corretiva ela requer algumas renúncias. isso, Para a gente se corrigir de algo, a gente tem que renunciar a algumas coisas. A gente tem que renunciar a algumas coisas que nos que vão permeando nós ali, que ao invés de nos ajudar, né, a alcançar, a seguir adiante nos nossos objetivos, ela nos prende, nos leva para trás, nós acabamos exatamente. Então, é, Então, quer dizer, foi você que pregou de Eliseu, né? Eliseu ele antecipava, né, os ataques do sírio. sim, Você que pregou essa palavra? eu não me Por lembro, quê? mas Você que pregou ela toda vez. é, Você ministrou essa palavra. E é bem por aí. Eliseu recebia de Deus aonde ia ser os ataques. é, Quer dizer, é isso daí que Deus quer colocar, que eu vejo assim. E uma das coisas que eu gostaria de deixar também é sobre o. Fale mais, né? não, É não, sobre fica à vontade. o. Hoje a A voz do pessoa Senhor. saber, tá ligado que ela tá nessa batalha. Você já tentou entrar dentro de um campo de futebol com os outros chutando a bola e você não participar do jogo? Você leva bolada. Então não adianta. É a mesma coisa você ir para uma guerra e achar que você está ali no meio, vai acertar alguma coisa em você. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você está se transferindo, né, para essa dimensão, você está nessa batalha. Não adianta você falar, você está nessa batalha. Agora, se exatamente. você não acordar, se nós não acordarmos a tempo, aí nós vamos ter que tirar a vaca da horta. Aí, Mas se nós olhar os buracos da cerca, onde estão os buracos da cerca, os moeirão está fraco, entendeu? Essa vaca não vai entrar. E aí o que vai acontecer? Nós vamos viver prevenido, vamos estar antecipado a pronto. essas questões. E quando vir Satanás, como chegou diante de Jesus, ele tem argumentos, não é nem Não argumentos, é? ele tem aquilo para defender ele, né? Pronto, Ele tem exatamente. palavras sobre para poder sair daquele um escape, né? Ele tem um escape dele para sair daquele tipo de assunto, daquele tipo de opa, não é assim que funciona. A palavra fala isso. Diferente. Então você tem os escapes, né? É, Exatamente. e ali nós aprendemos que aí nós voltamos. Uma das coisas ali também, quando o diabo fala para Jesus, olha, pula daqui para baixo, é uma coisa também que nós somos tirados dessa batalha, muitas Sim, vezes. Salta daqui para baixo que você vai ser adorado. Jesus não quer atalhos. Jesus ele poderia pular ali, os anjos faziam uns paraquedas ali, ele cair lá embaixo e todo mundo vê que ele era Cristo. Mas ele não, ele começou lá de Nazaré, aquela cidadezinha sem expressão, a pregar, e por ali ele desenvolveu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque vencer batalha espiritual não é pegar atalhos. Tem muitos homens pegando atalhos, se tornando profeta,
falando que Deus vai fazer isso e que Deus vai fazer aquilo e quer encher e quer já o sucesso. Não, o negócio é demorado. Jesus começou lá e sendo rejeitado, entendeu? Sendo chamado de filho de carpinteiro, quando ele poderia terminar isso? Mas ele batalhou espiritual. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele gosta que nós tomamos atalho. O atalho chega mais rápido, É verdade. mas não chega do jeito que é para chegar, Não. no Sim, contexto que é para chegar. é E verdade. muitas das vezes, pelos atalhos que tomamos, nós não criamos raiz, É isso burlamos o aí. sistema ali, a gente acha que a gente está forte, e aí é onde a gente dá com os burros na água. Tem que os burros na água, isso mesmo. Já É pensou se verdade. tivesse colocado você na empresa como você está hoje, há 10 anos atrás? Rodrigo, nós vamos te colocar aqui. O que você faria? É verdade mesmo. Não, E é verdade. E o que você passou para chegar? Você, não, é né? verdade. Então, Tem que ter, tem É, que, tem que ter. sim. Eu quero deixar, Clóvis, um abraço, né, carinhosamente na minha irmã, que ali disse Deus abençoe, né? amém. Deus abençoe, né? Você também, Zilma, né? Forte abraço para você. O Kia perguntou se pode fazer uma pergunta. Eu disse sim, pode fazer. Pode sim. Kia, Aqui, ó. fica à vontade, Kia. Pergunta aí, né? Qualquer coisa, né? Pergunta para os pastores que estão ouvindo, né? E a Sandra já falou, né? Ó, trio Parada Cura que já estremeceu o inferno e já caiu por terra. Glória a Deus. Amém, mas Sandra, Glória ao paz do Senhor, Senhor, né? amém, A missionário. pergunta do Kia, que é? Vou fazer a pergunta aqui que o Kia fez. Isso, faça. Esses dias o meu amigo me perguntou, o anjo da morte, quem manda, o anjo da morte quem manda é Deus ou o diabo? Eu não sabia responder ele. Quer responder? Quer responder? O anjo da morte, quem manda? Isso aí já é algo Agora, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Tem anjo da morte? Existe anjo da morte? Existe, Clóvis? Hã? Quer responder? Ele Quer não é um assunto assim que a gente é, está estamos falando agora, mas sim, eu acho que é o seguinte, é que segundo que a gente tem, que a gente aprendeu, é que tudo está debaixo da ordenança de da mão de Deus. Deus. sim. Nada acontece, então a gente pode responder nesse, né? O que é? Só assim, quando nós intitulamos o anjo da morte, é porque a pessoa, na realidade, ela falece. A gente sabe que É, ela a própria falece, morte, né? né? É isso. Então, é assim, a Bíblia diz, ou ela é levada para o seio de Abraão, É, ou ela é levada no Hades, e- né? Então, assim, a Bíblia diz desse jeito. Então, ou é o seio de Abraão, ou é no Hades. Agora, assim, quem manda? É Deus ou é o diabo? Existem, existem pontos que na nossa vida assim que elas se findam, né? A nossa história ela se finda na Terra, ela tem um certo tempo para se findar, né? Ou seja, já está escrito lá, Deus já, né, tal tempo, ou seja, é a nossa, ou seja, é o fim até ali. Contanto que até Ezequias, quando chegou o fim dele, que aí ele orou a Deus lá, ele falou com Deus, e Deus viu as lágrimas dele, acrescentou mais 15 anos lá, mas o fim sim, dele sim. era ali, né? Então, assim, então, se for falar assim, quem é que manda? Não, chegou o momento do final daquela pessoa na É, terra, tem aquela que Jesus fala também, né? Jesus isso, que fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma e sim, o que tem preparado para com Deus, né? Tem muitas exatamente, bases bíblicas que leva, que, que vai findar, né? sim, Essa noite pedirão a tua alma, entendeu? Quer dizer, findou, já era. Muitas das vezes exa- nós abreviamos também, né? Nós Isso, abreviamos os nossos isso, dias. então, Tá, tá fazendo coisas, andando com um carro aí a 300 por hora. Não é, dá, né? Aí a gente está abreviando os nossos aí dias. entra na Não é palavra, que Deus, ó, chegou sua vez. Não, mas nós abreviamos pela sim, nossa imprudência, né? aí entra na palavra que não tentará o Senhor teu Deus, né? Então fica difícil. Então aqui, ó, quem é que manda? Nós poderemos intitular sim
que é o tempo que Deus determinou, então é Deus que O manda. anjo da morte que eu conheço na Bíblia é o que inspirou Balaão lá, né? É, Aquele lá era o anjo para matar Balaão, né? o Gabriel, né? Miguel, Gabriel? Nem sei que anjo que é. Miguel, Gabriel? Não, o anjo guerreiro. Miguel, né? É, Que vai lá e destrói. Arcanjo Miguel, né? Então, ou seja, ele vai lá e É, destrói. Então, esse daí destruiu tudo, é o anjo da morte, né? Agora, assim, o que é? Se novamente você queira responder esse teu amigo, a resposta é: nós, tudo passa, responde ele assim, ó, tudo passa, a única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Então, assim, nós passamos, e o tempo determinado para a pessoa, se é aquele tempo, então foi Deus que determinou, então foi Deus Deus que quem orientou. e tudo está debaixo Entendeu? do poder de Deus, né? Tudo está debaixo. Então, a resposta é Deus, né? Agora vai falar que tem um, né, lógico, não vamos entrar nisso porque não é bem um assunto que nem o Clóvis disse, mas assim, intitular um anjo da morte é que a gente intitula, tá? Mas não que realmente assim a Meu Bíblia irmão diz. colocou que era Miguel, Ezequiel. O que Que a nossa irmã Úrsula, o Clóvis, ela entrando aí na batalha na batalha espiritual, espiritual. retornando à batalha espiritual, é assim, ó, a nossa irmã Úrsula falou bem assim, ó, o apóstolo Paulo, ele descreve em Romanos que o maior obstáculo que uma pessoa pode encontrar em sua experiência cristã não é na execução da sua obra em favor da causa de Cristo, mas principalmente na luta contra o pecado, em uma batalha contra dois, dois princípios: a vontade de fazer o que o mal, né? uhum, E contra a consciência de fazer o que é bom, Sim. né? Ou com seja, certeza. aquilo que nós estávamos falando, né, irmã Úrsula, né, na questão, Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, é, né? tipo assim, o Aquilo que que, eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não é, quero, aí eu faço, né? isso, Isso então, aqui. então o que é bom, Clóvis? Arrumar cerca É, a gente entramos. ou espantar a vaca. Não, arrumar a cerca. Esse, né? Mas aí A tem onde. vaca não tem como, a Tem vaca ela cuidado, sempre né? vai Arrumar a permear, cerca com ela de fora, né? Porque se arrumar a cerca com ela ela não dentro, sai. ela não Mas sai. a vaca, no caso da comparação que o senhor fez, pastor, ela está permeando ali, ela está em Tá. volta. A Ela Bíblia está em fala que o volta. diabo fica ao teu redor Ela está em bramando volta. como um Não leão, quer buscando a quem. dizer que você colocou a cerca, ela não vai Não, ela deixar vai continuar. Tem uns de que te tem que pôr cercar, tocaia. Tem que mas pôr um negócio no se pescoço você se dela. blindar, se você fizer um cercado bem feito, É. não tem como como o senhor falou, não adianta estar lá com a cerca, mas a cerca com buraco. Como que era o nome do outro lá que o senhor falou? Estaca? Tem a cerca, Moeirão. moerão. Moeirão. Esteio, moeirão. Então, se não tiver tudo E ali, tem que tem esticar. que estar bem certinho, E tem porque uma, e senão tem, fica bamba. e tem umas Exatamente. vacas que tem que ainda colocar uma forquilha no pescoço dela para ela não passar no arame ainda. É por isso que Exatamente. fala, para resistir o diabo, ele vai fugir. Mas o que é resistir? Resistir a todas essas coisas que a gente, essa batalha, entendeu? São coisas que vêm a cada dia na nossa vida, no dia a dia, locais e tudo. Então, dentro disso, eu orando, eu pedi a Deus uma coisa, e eu vejo que a prevenção, ela é uma das coisas, por quê? Mas prevenção como? Chegando a Deus, não é ficando parado, Exatamente. né? Agora, o Clóvis, o Rodrigo, vamos lançar uma enquete ali, os irmãos estão nos ouvindo rapidamente, que já está, daqui a pouco nós vamos estar Ansioso, né? finalizando, né? Vamos lançar uma enquete assim, é, 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 assunto, o assunto da próxima live do próximo mês. Os irmãos preferem batalha espiritual e as suas consequências? Já vai pensando, Clóvis, já vai pensando, Rodrigo. Batalha espiritual e as suas consequências, ou um outro assunto É, aleatório?
sei lá, podemos intitular um novo, o Rodrigo, podemos titular aí Uau, um tema, fora de batalha, fora de batalha fora de espiritual, batalha espiritual. tema bom para se Isso, falar. o conformismo dos dias de hoje. Pronto. Seria bom. Vamos colocar essas duas enquetes? Escreve aí, escreve aí. Escreve aí, vamos lá. Irmãos, ó, dois temas para o próximo, a próxima live. Clóvis, vai pensando aí já, viu? Já vai pensando, Rodrigo, tá? Então, seria Conformismo, conformismo nos dias de hoje ou batalha espiritual e as suas consequências? Porque hoje nós colocamos assim, estamos colocando a questão da prevenção, né? E os riscos. E os riscos, não é isso, Clóvis? E assim, Clóvis, Deus te usou demais, Clóvis. Deus te usou demais, assim. Provérbios que fala, né, muito do preguiçoso, né? Que ele fala assim, o leão tá na rua, não posso sair, e Sim, tal. Então vem disso aí, quando você não previne, você é taxado como alguém que está com preguiça de fazer aquilo lá, né? sim. Entendeu? Então, Que é o isso. exemplo da cerca e tal. conformismo dos dias de hoje, batalha Mas é muito bom espiritual. esse conformismo aí também, E as suas consequências? porque a Bíblia mesmo fala para não estar conformado, né? O mundo, né? Com o mundo. Isso. Então nos ajuda nessa enquete aí, né? Aí os irmãos, né, vão colocar a enquete e assim, e nós vamos estar aqui de prontidão assim para nós entrarmos nesse assunto, Clóvis. Amém. Próximo mês, Rodrigo, Bem, tá bom? Próximo mês e vamos assim, Um abração pro Paulo, pra irmã Ivone aí assistindo. Paz do isso, Senhor. entrou lá, né? Falando isso, paz do Senhor, mãe Ivone, mãe Paulo da Van, né? É, É o o Paulo Paulo da da Van. Van, isso, o Paulo da Van. Olha aí, a enquete já está aí, ó. Conformismo nos dias de hoje ou batalha espiritual e suas consequências? Tá? Então, nos ajuda essa enquete. Daqui a uns dias, olha lá, batalha espiritual e suas consequências. A irmã Úrsula já está nos ajudando lá na enquete, tá? Isso, irmã Úrsula, obrigado, obrigado mesmo, tá? É muito Então, bom, né? As isso, pessoas têm a o visão Ezequias também também, colocou batalha espiritual. e as suas suas consequências, consequências. isso. Bote aí, nós vamos estar. Isso, e daqui a pouquinho nós já vamos estar encerrando e já vamos estar fechando a enquete. E na próxima live, para o próximo mês, nós já temos um tema e nós vamos, né, tá aí falando a respeito disso daí. Ou batalha ou Conformismo. conformismo. Tá bom? Certo, Rodrigo? Amém. Certo, Clóvis? Amém. Glória a Deus. Muito bom o dia de hoje, né, a respeito dessa preventiva. Maravilha, né? Gostoso, né? Preventiva, Cláudio. Deus do céu. Seja benção. E até o Barrocal ali já disse ali, né? Eu falo Barrocal carinhosamente, que é sobrenome, né? Mas é Marcelo, pastor Marcelo Barrocal, né? Marcelo, É, abençoado. isso, e Dei assim, trabalho pra esse povo, hein? verdade. Dei. Olha só, Essa turma aí, eu vou falar uma coisa, hein? hoje está lá na Se eles cidade. pudessem colocar eu de castigo, eles colocavam eu no cantinho da sala todo dia. São Paz, bênçãos. Pai do Senhor, irmã Ursa, Deus abençoe. Obrigado aí pela ajuda, tá? Compartilha aí, Obrigado, irmão. comenta aí, tá, Ursa? E assim, dentro dessa preventiva, assim, eu acho que Pastor Douglas também é uma caixa de A bênção. Lídia também colocou batalha espiritual e suas consequências. pronto. Fasto, né? Tem muito caminho para ser seguido, né? Nós já comentamos acerca da igreja, batalha espiritual dentro da igreja, nós temos batalha espiritual dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, temos batalha espiritual dentro do nosso trabalho, na escola, na rua. Então é amplo o assunto, É, né? Meu Deus, E, forte, né? e hoje nós aprendemos uma, né? Que é a nossa. A Rapaz, nossa preventiva, né? porque a gente tem muito aquilo, né? Puxa vida, hein? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito esse negócio, se eu não tivesse feito isso, quer dizer, Eu vou, ô, ô, Cláudio,
Desculpa. Você lembra o último tema seu que você deu para nós lá? Você já fez alguma coisa que você não queria fazer depois? Entendeu? Mas agora assim, ó, exatamente, mas assim, vamos pegar o Rodrigo aqui. O Rodrigo acho que está mais próximo um pouquinho, então ele vai poder nos ajudar aqui. Assim, irmãos, até fechar a enquete, tá? Mas ela já pendeu aí para o lado da batalha e as suas consequências, né? É, Denise, Minha irmã Denise, paz do Pai do Senhor, viu? Senhor, Obrigado, viu? Obrigado mesmo aí de ter benção nos aí. ajudado. O Manúcio falou que o uniforme tá, ó, chique. É, É, tá é, lindo, Manúcio, ó. Umas bracas mais fortes, né? Glória a Deus, né? A Denise também já falou da batalha espiritual e suas consequências, então eu acho que já acho que é pode isso estar aí mesmo. fechado, né? Nessa enquete. Isso. Então, assim, então, para a gente só finalizar essa da questão da preventiva, o Rodrigo está um pouco mais próximo, que no caso ele está desenvolvendo um trabalho lá, da onde ele trabalha e tal. Então, assim, ele está mais próximo da preventiva. Eu estou falando de empresa. Sim ou não, Rodrigo? Está mais próximo da preventiva, né? Então, assim, Rodrigo, assim, só para nós orarmos e já darmos assim um pequeno gostinho de como vai ser o próximo, porque assim, ó, batalha espiritual, as suas consequências. Então, assim, se você está próximo da preventiva, agora assim, ó, não vai falar tudo, hein? A Segura aí. Lúcia também quer É, matar o espírito. isso, então, Então, segura é aí. isso aí mesmo. Não vai falar tudo, mas assim, ó, se você não direcionar uma preventiva lá nas máquinas onde você trabalha, o que acontece? Sabe? Ela deixa de funcionar, Ó, ela deixa de operar e, ó, e quando ela para, ela traz prejuízo prejuízo. financeiro, Ó, prejuízo para o trabalhador que ele entra numa. deixa eu só numerar. Deixa eu só numerar. Então vai lá, Primeiro, ela falha, certo? Segundo, traz prejuízo. terceiro, Ih, rapaz, já fez. falhou da mente. Falhou a mente. Traz prejuízo, ela falha, deixa de funcionar. é, São, Deixa de produzir, deixa né? de Deixa de produzir, produzir. deixa de produzir, dá um gasto financeiro enorme para a empresa, né? A máquina parada. dá A máquina gasto. ela tem a sua hora para ela produzir. E quando ela dá uma falha, que lá nós chamamos de TPM, né? Que é uma manutenção preventiva, Isso, né? TPM, É uma exatamente. manutenção preventiva total, né? Que você faz uma manutenção nela para prevenir para que ela não venha a falhar, né? Então você faz todo esse preparo para que a máquina continue ó, na mão do operador, ela continue fluindo e dando sequência ao seu fluxo, né? Então, Deus, tá vendo? Tá vendo, Clóvis? Então, você Aí já é uma sabe. nova técnica. Né? Então já que isso? sabe, ó, irmãos, ó, então já sabe mais ou menos uma direção. Clóvis, já vai pensando, vai Aí morando, eu queria, tá? no próximo, falar para os irmãos que estão ligados aí, eu tenho um testemunho da Casa de Recuperação para dar no próximo sobre isso daí, consequência Consequências. de não batalhar espiritualmente. Pessoas que Tá vendo? sofreram consequências por não batalhar espiritualmente. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês dois. E obrigado aí Ricamente. por nos trazer aí. Celcinho está bem, olha lá. Isso A aqui. glória, Deus abençoe, meu Compartilhar. jovem. Obrigado, viu, Celso? O Celso nos ajuda bastante, viu? Não, pensa, né? Clóvis, então É o aí já Jeremias, é né? Eu não sei por que eu Jeremias. olho para o Celso, eu já imagino Eliseu. Eliseu, né? Sabe por quê? Ah, Meu Eliseu. não é porque ele é Não vai me mandar careca. junto aí. Você sabe que isso daí nós comentamos ontem na aula de teologia aqui, a respeito Ele é uma disso. manteiga, né? Um coração abençoado. É verdade. Então nós já temos uma E o Beto também é batalha. grandão, não é manteigão também, não. Nossa, É uma vez. derretido. São os irmãos que batalham com a gente aí, né? É uma São os irmãos que batalham a draga. gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Clóvis, paz do Senhor, Deus abençoe. Rodrigo, paz do Senhor, Momento Deus ímpar abençoe. desse. Obrigado. Amanhã nós vamos estar aqui para a glória de Deus. Queria mandar um abraço antes de nós encerrarmos Sim. para o meu amigo Ricardo Melo.
Me mandou aqui, ó, rapaz, que bênção. Glória a Deus Deus. abençoe meu amigo Ele Ricardo. assistiu lá, acho que não saiu aqui, né? Ele está assistindo pela minha, ele não está aí. E foi pela minha, eu vi que ele mandou uma Ah, mensagem aqui agora. então conseguimos compartilhar, então, né? Eu acho que está fluindo, eu acho que fluiu, eu só não sei como, mas não Não muito. apareceu É, aqui. Não sei mexer muito bem, né? depois, aí você pergunta pra Lídia lá, que a Lídia ela sabe mexer um pouquinho lá. Liga, Lídia, Isso, Titi, vai ver com esse pessoal aí. Esse pessoal isso, que deu domina pra a ver arte. legal, né? Então, meus irmãos, ó, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos Um abraço ricamente. também para o pastor Aquiles, né? Não sei se nós falou alguma coisa dele, né? Nosso Sim, líder nacional aí. sim, né? Saiu lá no grupo. Pastor Aquiles, paz do Senhor, Deus abençoe a vida do Bem, Senhor, tá? Que é benção, o pastor nosso. Aquiles. Isso, que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus, né? Obrigado. E essa live aí é meio que nós estamos Pastor Aquiles é copiando, aquele que né? consegue cantar o hino Desperta Brasil turbinado, né? O Celso em defesa do irmão Celso, ele mandou uma foto aí. Mandou Falou, uma foto com o aonde que eu cabelo. sou Eliseu? É, Olha o cabelão Isso. dele aí, ó. Olha lá. é, É isso aí, Celso. dias de glória, hein? Dias de glórias. Aleluia. Rodrigo, fazer as suas considerações? Queria agradecer a todos os nossos irmãos, né, que estiveram até, nos aguentaram aí todo esse tempo aí, né? É, Mas foi uma palavra maravilhosa, o pastor trouxe um contexto maravilhoso e agradeço, né? Sempre traz referências, né? E isso para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado é muito bom. Queria agradecer também a nossas esposas, né? Que estão lá, né? Preparando a jantinha já, né? glória Queria a agradecer a Deus. todos vocês. E firmar aqui, né? Para o nosso próximo encontro, né? Que os Isso. irmãos venham, como nós já foi definido aqui como batalha espiritual, né? E as suas E as suas consequências? consequências, tragam alguma coisinha lá já pronta, já pré-definida ali, né? Nos ajuda, Uns, isso. uns rascunhos ali, e façam perguntas, né? Se nós não soubermos, que nós não somos os donos, né, da Na verdade, razão, da né? verdade, Isso, não isso. sabemos tudo, mas A nós gente temos espera aí um na amigo, né? live aí nós temos pessoas aí teólogos, né? Com Nós temos certeza. pastores, pessoas de autoconhecimento. Queria agradecer mesmo, deixar aí meus agradecimentos a todos os ouvintes, a todos os nossos irmãos, e que Deus os abençoe, né? E que nós venhamos aí, né, irmãos, fazer a nossa preventiva, que nós venhamos se prevenir. Amém? E Isso aí. a prevenção, né, nos leva à perfeição. Né? Perfeição. Glória. Ó, A não ser Isso aí, surpreendido, para né? não ser. segura aí. Ó, segura aí, irmãos. Ah, ó, eu tô até ansioso para a próxima live já, hein? Cláudio, você fazer suas considerações? Eu quero agradecer a todos aí que participaram, né? Que deram uma força para a gente aí estar aí, né? Que fica muito mais legal a gente olha aqui e ver as pessoas que estão online, que mais ainda que participam. Muito obrigado, tá? Agradecer ao Rodrigo, Edilson aí por, né, ter me trazido aqui para estar com eles aqui. É uma benção, irmão, estar no meio de umas que para mim sempre foi maravilhoso. Então, esse trabalho aí, né, o pastor Fabiano, todos aí, um abração e vai aí, traga experiência já na próxima live, que você fez alguma coisa de prevenção, porque é através disso aí que vai, entendeu? Deu, passar a receita de um bolo. A próxima coisa você vai falar, pô, eu fiz o bolo, ficou bom, ficou, pus até um pouquinho mais de açúcar, ficou assim. Ah, eu coloquei uma canelinha, tudo isso aí, ó, para a gente conviver a experiência. Não adianta ficar só no ouvir, mas tem que participar e fazer. Isso é para nós. E saiba de uma coisa: só não batalha espiritual quem está na carne. Glória a Deus. Sileno, boa noite, Sileno. Boa noite, tá? Obrigado por ter comentado aí esse meu cunhado lá de Curitiba. Uma Boa noite. bênção de Deus, né? Curitiba, hein? Isso, gosto muito dele. E assim, estava esperando, Sileno.
para a gente fazer aquele churrasquinho, mas Aí infelizmente tem não carne deu. mesmo, não tem jeito. Não teve jeito, não foi possível. Mas logo vai dar, né, Silene? Logo vai dar certo e nós vamos estar juntos. Glória a Deus. Vamos orar? Parece que daqui uns dias vai ter um papo de varão aí, né? E ó, Isso! eu tô acabando a minha varanda lá, hein? Então é lá na próxima. Glória a Deus aí. Próximo é lá então? Pode ser. Olha aí. Vai fazer um papo de varão Olha lá, que pinhão bênção de de lenha Deus aí. aceso. Entendeu? Maravilha! O Marildão que gosta de jogar o tacho lá, já. Torresmo e tudo mais. Vai ser papo de varões Ah, mesmo? vai. Os varões vai querer Ô, glória a Deus. Amém, Kia. Deus abençoe você também, viu, Kia? Então, meus irmãos, assim, ó, uma vez mais, obrigado. Deus abençoe. Esqueci que eu ia falar. Pegou o pastor já. Deixa eu terminar. Encerrar aí agora É, na preventiva, sim, né? Com a... então, só reforçando, tá? Amanhã, culto lá na praça, é amanhã, né? Lá no comerciário. É isso, né? Lá no comerciário. Quinta-feira que vem, umas braque. Vamos estar lá no Santa Elisa ajudando o Claudemir lá, né? Dia 8, né? Isso, quinta que vem, dia 8, certo? Dia 8. Dia 10 no comerciários. Isso, quinta, dia 10 no comerciários. Sábado. Isso, mas antes disso, próximo sábado agora, ceia e batismo. Não vamos esquecer, tá? Vamos estar lá, umas braque, contamos com todos vocês. Vamos estar lá para ajudar. E amanhã culto aqui. Amanhã nosso culto aqui, ó. Fica aí o convite, meu amigo. Isso que é. Vem aqui nos dar um abraço, pessoalmente. Exatamente que é. Chega aí. Seja bem-vindo. Maravilha. Vamos orar para a gente ir embora? Clóvis, fica à vontade. Você pode orar e também abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te louvamos, Senhor, por essa noite, qual o Senhor nos abençoou, esteve com a gente, com cada irmão, Senhor, participante, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos instruir ainda mais em nossos corações, Senhor, nos dando entendimento, para que nós, Senhor, possamos ter um coração atento, ó Pai, uma mente ligada, concentrada. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, batalhar de maneira real, Senhor, no campo certo, de maneira certa, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades malignas, Senhor. O Senhor nos dá vitória, continua conosco, Pai. Ó Senhor, esses corações, Senhor, se há alguém necessitando, Senhor, de algo, de uma bênção, Senhor, de uma cura, Senhor, opera, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos num Deus que muda, nós cremos num Deus que sabe tudo que está na frente, Senhor. Se nós estar, Senhor, aqui, ó Senhor, fazendo coisas, batendo cabeça, Senhor, porque nós não te consultamos, porque não chegamos até o Senhor, mas que nós possamos, Senhor, ganhar esse tempo de te consultar, de buscar o Senhor, Senhor, e de sermos instruídos e prevenidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima live. Umas braque Mais forte! Glória a Deus.